Graça e paz, gente, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início a esse estudo sobre perdão e como que é importante a gente aprender e praticar o perdão, tá? O texto que a gente vai ler está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 12. Aí a gente vai ler o versículo 14 e também o 15. No contexto desse texto, Jesus está ensinando a orar. Olha para você ver a importância do perdão em um modelo de oração que Jesus traz. Ele coloca esse tema do perdão. E está escrito assim no versículo 12: E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Versículo 14: Porque se perdoar aos homens as suas ofensas, Jesus está dizendo isso. O modelo de oração acaba no versículo 13, e aí Jesus vai retornar ao perdão no versículo 14, dizendo: olha, porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Porém, tem um mais, porém, se não perdoar os homens e as suas ofensas, o vosso Pai Celestial, grave isso, também não perdoará as suas ofensas. Então, o primeiro ponto que a gente precisa observar é a condição para eu ser perdoado. Às vezes as pessoas têm uma mente que para ser perdoado eu preciso me arrepender. E na verdade esse é o primeiro passo. Porque no caminho, na nossa trajetória, na nossa vida, nós tanto somos ofendidos, como também criamos ofensa. Falamos coisas que ofendam as outras pessoas e a Deus. Então nós também precisamos de perdão, assim como as outras pessoas também precisam de perdão. O perdão ele está ligado diretamente a Deus e às outras pessoas. Isso não é só para os outros, isso é para nós. E a condição aqui para ser perdoado, que Jesus está trazendo, é perdoar os outros. Olha para você ver. Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, vírgula, assim como, ou seja, da mesma forma, semelhantemente, como eu faço. O que, Douglas? Como eu perdoo. Então, a medida como eu perdoo é a medida como Deus me perdoa. Essa é a condição que Jesus está trazendo na oração do Pai Nosso. Olha, perdoa as minhas dívidas, Deus. Perdoa as minhas ofensas. Imagina essa oração. Perdoa os meus pecados. Deus, quantas vezes eu pequei contra ti? Quantas vezes eu ofendi a sua santidade? Quantas vezes eu ofendi o seu caráter? Deus, me perdoa. Então Deus está dizendo: eu te perdoo, assim como você também está perdoando aqueles que te ofenderam. Olha a condição. E é sobre essa condição que nós precisamos ficar atento. É sobre essa condição que muitas pessoas não se atentam, porque só se arrependem dos seus pecados, mas não perdoam as ofensas dos outros. E aí nós vivemos dentro de uma cela. Imagine isso aqui comigo. O pecado é como uma cela. E o perdão de Deus é a chave que te liberta dessa cela. E aí, às vezes, as pessoas vivem em pecado, vivem caindo em erro, vivem caindo no mesmo pecado, na mesma vergonha, vivem de dias em dias desse jeito. E aí ela não consegue entender o porquê. Porque ela se arrepende na segunda, mas na sexta ela está fazendo a mesma coisa. Ela se arrepende na terça, mas no sábado ela está fazendo a mesma coisa. Deus, o porquê que essa pessoa se arrepende tanto, mas não tem a total mudança? Porque ela se arrependeu dos seus pecados, mas não perdoou os pecados que cometeram contra ela.
E a Bíblia está clara em dizer, versículo 14: porque se perdoar os homens as suas ofensas, eu também, ou melhor, o Pai Celestial também vai perdoar a vocês. Versículo 15: se, porém, não perdoar as ofensas, o vosso Pai, gente, é Bíblia, não vai perdoar vocês. Então, Deus, qual que é a condição para ser livre do pecado? A condição para ser livre do pecado é receber de Deus a chave, que é o perdão. Deus, como que eu faço para receber essa chave, que é o perdão? Se arrependendo e perdoando quem te feriu, te ofendeu, te machucou, pecou contra você, te traiu. Então eu só alcanço o perdão de Deus quando eu também tenho um coração que perdoa. Lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, Paulo diz o seguinte: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Se verdadeiramente Cristo vive em nós, então o perdão está no nosso coração. Nós devemos perdoar para sermos livres do pecado. Olha para você ver. Deus, eu achei que era só se arrepender. Não. Você precisa também perdoar para que você possa alcançar esse perdão de Deus. Segunda pergunta: como alcançar o perdão? Esse perdão é alcançado na mesma medida que eu perdoo. Repetir. O perdão é alcançado na mesma medida, na mesma proporção, na mesma linha que eu perdoo. Gente, isso me faz pensar. Nós devemos orar para que Deus coloque em nós um coração de pessoa que perdoa. Tire um coração de pedra. Tire o coração com mágoa e possa colocar um coração limpo, pronto a perdoar aquele que nos ofendeu. Porque senão nós viveremos presos nessa prisão que é o pecado e nunca teremos a chave que é o perdão de Deus. Essa condição, gente, que eu trouxe para vocês hoje é que vocês possam realmente perdoar as pessoas que te ofenderam. Que você possa realmente, de todo o coração, perdoar as pessoas que pecaram contra você. Para que você possa verdadeiramente ser livre do pecado e alcançar o perdão de Deus. Porque é através do meu perdão para as pessoas, eu consigo alcançar o perdão de Deus e ser livre de toda a minha dívida com Ele. Gente, imagine a vida nossa que nós vivemos. O tanto de vezes que nós já ofendemos a Deus. O tanto de vezes que nós já pecamos contra Deus. O tanto de vezes que nós ofendemos o caráter de Deus. Imagine isso. E a condição para que tudo isso seja desfeito sobre a minha vida e a sua vida é que nós começamos a perdoar uns aos outros. O arrependimento é só o primeiro passo. Tá bom? Antes de encerrar, eu quero fazer essa oração com você. Pai, nós te agradecemos, Deus, por este momento. Senhor, que essa mensagem, que esse estudo, que esse aprendizado possa entrar no coração de quem está ouvindo. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe quem precisa ouvir. Senhor, coloca em nós um coração perdoador, de pessoas que perdoam. Senhor, nós não queremos viver presos no pecado. Nós não queremos viver, Senhor, escravos do pecado.
Senhor, nós queremos alcançar a tua graça e a tua misericórdia. Senhor, nos ensina como perdoar as outras pessoas. Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir a esse coração de Jesus. Para que nós possamos, Senhor, falar como Paulo disse, verdadeiramente, Cristo vive em mim. Amém? Meus amigos, vamos ficando por aqui. Se você não me segue no Instagram, me segue lá que tem conteúdo. Se você não me segue no TikTok, me segue lá também, que tem conteúdo para você começar a entender e ler a Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima tarde.